Foca, foca, foca na PG, galera. Esse é um dos episódios mais esperados. É foca no papo. Quase. Beleza. Foca, foca, foca no papo, galera. Sejam bem-vindos a um dos episódios mais esperados do ano. Esse episódio tem como produção audiovisual do estúdio M Music e do Juca Couto. Eu sou o Maicão, o cara mais lindo dessa cidade. Estou com o cara mais velho dessa cidade, o meu amigo Luizão. Sim. E hoje vamos falar com o nosso grande amigo, pastor Alex. E aí, como está? Tudo bem? Bem, muito bom. Muito obrigado, pastor. Eu não sou o cara mais velho, o pastor é o cara... não, brincadeira, pastor. Eu senti uma indireta já nessa hora aí. O pastor tá jovem demais, tá? Jovem, preparado. Atleta. Ô, Maicão, você falou do nosso patrocinador Quintas Falei. Decor? O Quintas Decor é maravilhoso, viu, pastor? Quando precisar de imóveis Você não deixa planejados... passar uma, né, Luizão? Não, eu fico prestando atenção em tudo que você Cada fala, detalhe. Maicon. Porque, né, você sabe, né? Eu já tô querendo tirar você daqui pro Juca, né? Que o Juca tá Vem, melhor. Juca, vem, Juca. Mas... Pastor, muito obrigado. Para quem não conhece o pastor Alex, O vai brabo, conhecer a hoje. lenda. Pastor Alex é pastor. Pastor. Que mais? Nutricionista. Nutricionista, atleta. E só tá bom. Não, Tá pastor, bom, não, tem que você ser mais tem- coisa. Teólogo, Teólogo, professor. É a mesma brabo. coisa, né? Não, né? Sim, não, que você pode Não, fazer a porque teologia e não exercer, né? Pode A crer. gente exerce. O pastor me ensinou lá no CPO lá, a ser um diácono. Já com o brabo. E É, você? você precisa fazer esse. Não, mas eu fiz o CPO. Você fez? Você terminou, Michael? Eu não vi. Fez tudo? Eu não vi Fiz você tudo, tirar tudo. foto lá com o pastor com o chapéuzão e Não, tal. eu só faltei nesse dia, mas o curso legal. eu fiz tudo. Não quis tirar foto com o pastor, Não, né? é que eu Entendi. deixei todo mundo muito lindo lá. E... Começou e terminou, tá bom, já é alguma coisa. Aprendeu alguma coisa, né? Aprendi. A aula Já- deles são as melhores, gente. Já pode se candidatar a presidente, então, que você tava preocupado. Verdade, né, Ele cara? tava preocupado, que, né? Tem nada a ver, né, pastor? Não, tem nada a ver. Política com religião não tem nada a ver? Tem muito a ver. A gente tá vendo agora, né? Essa situação aí, né? Eles que decidem se a igreja fica aberta ou não. A gente viu agora esses dias aí. Né? Então tem a ver sim. A igreja precisa de pessoas que representem ela lá na política, mas é uma questão de chamado. Né? Tem pessoas que têm chamado para essa área, para a área política. Né? Que eu estava comentando sobre o Luiz. O Luiz, quando ele liga esses negócios aqui, ele se transforma, cara. Ele muda totalmente, ele entra no mundo dele, e isso é o dom. Então tem pessoas que têm esse chamado para estar na política, para ser político. Eu não tenho. Né? Mas nada contra quem tem e exercer essa função de uma forma que ajude a igreja. A igreja precisa de políticos sérios, honestos, que representem a igreja lá e não envergonhem. Hoje a gente tem visto muitos evangélicos aí envergonhando a igreja, né? Mas, como eu disse, é uma questão de dom. Então, né, pastor? O pessoal acha eu meio sério, né? Que eu sou meio calado, nada, é meio nada. quieto. Aí, quando eu chego aqui, eu acho que eu fico mais à vontade. Tem um filme, pode falar? Não. Pode O falar. filme não é muito, assim, como referência, mas para você entender o que é dom, um filme que eu assisti esses dias chama... Acho que é Zumbis em Las Vegas. É um filme muito Tô ruim. pra assistir esse É já muito me ruim? indicaram, Muito já. ruim. Pra Muito mim, ruim. Muito ruim, muito ruim. Mas para quem gosta de zumbi, esses negócios aí, Eu hoje em dia tá gosto, na eu moda, gosto. né? Eu gosto. E aí, então, tu precisa assistir esse filme que você vai entender bem o que eu vou falar. Tem um rapaz, eles montam uma equipe para ir... Las Vegas tá cheio de zumbi, foi cercada toda de containers, um spoilerzinho aqui, né? Ah, sim, super. E aí eles montam uma equipe para ir lá roubar um banco que tá lá no meio dos zumbis. Certo. E aí eles pegam os brabos, né? Que nem diz o Michael, os caras fortão, guerreiro, que sabe mexer com bomba, com arma. Só os E mais eles lindos. levam um cara para abrir o cofre. Você passa raiva com esse cara durante o filme, o cara que vai abrir o cofre. É porque ele não prestava para nada, para matar zumbi. Não, mas escuta no que vai dar isso. Ele não servia para nada. Você fala, pô, Ele ficava tipo parado assim. né? e Todo com mundo- medo, se escondendo, e os bravão matando, arrancando cabeça de zumbi, enfim. Não era o dom dele era outro. Pode crer. Quando eles chegam no banco, cara, que chega a hora de abrir o cofre, o cara se transforma. É muito lindo. Que aí não resolvia tiro, Deixa eu ver a bomba. faca, bomba, Eu entendi. lutar. E ele, cara, eu fiquei assim, eu falei, cara, é o dom, quando a pessoa tá no seu dom.
Então eu fiquei sabendo depois que ele tem outros filmes, esse rapaz, só com essa questão de abrir cofre. Então quando ele abre o cofre, começa a abrir o cofre, ele dança, Cara, é É sensacional. outra coisa, né? É o cara no dom, é o Luiz abrindo o cofre aqui agora. Ele... Entendi, já posso ser um ladrão de banco. Não. Ah, não! Você sabe? É o seu dom, Luiz, é ligar a câmera. Caramba, eu tava aqui pensando... Ligar a câmera, caramba, microfone. Será que eu vou ser um ladrão de banco? Não vou matar zumbi? Não. Eu vou ser E matador de outra, né, zumbi. meu? Você vê que você tentou fugir, a gente tava falando em off aqui, mas é o seu dom e você tem que exercer isso, porque quando a gente exerce o nosso dom, é um lugar que a gente é feliz, cara. A gente fica feliz exercendo. A minha maior alegria da aula é pregar, é pastorear. Agora nutricionista também, né? Mas é minha paixão, eu me realizo. Realizado. Legal demais. Ô, pastor, mas desde de infância, desde criancinha, a gente vai falar que nem eu falei pro Thomas, né? Uhum. A criancinha Alex já olhava e falava assim, eu vou ser Você pastor. pastor e nutricionista. Não. Não. O que aconteceu, que eu pude trazer, vamos dizer assim, para a área teológica, foi quando eu era criança, adolescente, eu gostava muito de ler. Eu lia muito gibi, livros, sabe? Eu gostava de gibi do Homem-Aranha, eu tinha toda a coleção dele. Mas no teu tempo de criança, a tua família era evangélica? Não, Não? também não. Então tinha TV. Tinha. Porque os evangélicos É, antigos verdade, não minha tinha mãe- TV. Minha mãe tinha. fala disso, que ela não podia ver a TV, senão a mãe E dela... aí acabava lendo, mas por isso que eu perguntei pro pastor, mas não é o caso, é porque o senhor gostava mesmo. Gostava. Eu assistia os desenhos, né? E eu desenvolvi esse desejo de gostar da leitura lendo gibi. Então eu tinha gibi do Homem-Aranha, do Hulk. Eu tinha coleção, assim, coleções muito grandes em casa. Quando eu me converti, aí eu fiz o quê? Eu fui ler Bíblia, fui ler livros relacionados à Bíblia. Então isso me ajudou, né? Eu nem imaginava que ia ser crente, nem não tinha contato nenhum. Minha família Demorou até você chegar? demorei muito para me converter. Eu me converti com 26 anos. Ah, não é muito não, pastor. É. Não é muito Tô não. com 50 agora. Então, mas eu tenho 42 e eu fui para Filadélfia, eu tinha 37. Ah, mas eu hoje eu queria ter me convertido antes. Você sabe que de vez em quando eu me faço essa pergunta, e toda vez que eu me faço essa pergunta que eu fico girando na minha cabeça e pensando, eu imagino que se eu tivesse me convertido antes, eu não ia ter a experiência para falar o que eu tenho para falar para algumas pessoas que eu tenho que converter. E mais ainda, concordando com você, Luiz, nisso, eu acredito, no meu caso, que eu me converti com 26 anos, então toda a experiência que eu tive ruim, entendeu? Hoje essas coisas seculares não me chamam mais atenção. Sim. Entendeu, não? O que eu vivi no mundo, vivi intensamente mesmo, negócio de balada, Sim. Eu bebida, essas não imagino o coisas. pastor Alex numa balada. Não é mesmo? Eu tava pregando quinta-feira na igreja, eu até falei, acho que vocês não... Tu tava, né? tudo. Não, tava teu filho, foi ele que ligou tudo lá. Eu falei sobre a Raybon, né, da época. Você acha que tu acompanhou, não? Tu chegou aí na Raybon? Não, eu não. Não era? Eu não fui. Eu sou velho mesmo. Eu acho que passou um pouco aí. Eu fui em muitos lugares, mas é aqui na Baixada? É, aqui Então, eu Praia era de São Paulo. Praia São Paulo ali era uma das maiores discotecas da Baixada. Então eu não. O pessoal mais antigo que estiver frequentava. assistindo aí vai lembrar. Rainbow, depois se tornou a Cultura, o baile da Cultura. E era assim um baile assim. Os mais antigos lembram. Então Então, quer dizer, eu vivi tudo que eu tinha que viver. Eu vivi naquela época. Então hoje o meu foco é outro. Tem pessoas que ficam na igreja, aí volta pro mundo de novo. Sim. Entendeu? Aí volta para a igreja, depois volta pro mundo. Parece que quer viver algumas coisas que não viveu ainda. Talvez seja por não conhecer mesmo a Jesus. Será que Sim, talvez sem seja dúvida. um nível de profundidade? Perfeito. É isso aí. Quando a pessoa tem um encontro realmente com o Senhor e se entrega, Jesus ele é a fonte de tudo. Né? Ele é o grande eu sou. O que você estiver precisando, qual é a sua carência? Ele é a fonte para suprir essa carência. Então, o que falta é isso. Mas a gente tem que lidar com essa realidade com algumas pessoas que não vão buscar realmente, não se aprofundam realmente, não são saciadas em tudo aquilo que o Senhor pode proporcionar a elas. E aí a gente vai ter que lidar como pastor com essa situação da pessoa vem para a igreja hoje. Eu fui líder de jovens, né, antes de ser pastor. Difícil. Eu fui líder de jovens muitos anos na Filadélfia. E a gente lidava muito com isso com os jovens no carnaval.
Cara, no carnaval, cadê os jovens? Sumia tudo. Mas tinha retiro naquela época? Tinha. Mesmo assim, Sempre sumia? teve. Ah, tem uns que não querem ir para retiro, não. Nossa, aí retiro não toca por nada. Mas eu me lembro até hoje, um pastor me deu um conselho uma vez, eu nunca esqueci, cara. Pastor, assim, veterano. Eu tava mó triste, era jovem, assim como pastor, né, liderando. E eu ficava triste com isso, de ver os jovens saírem da igreja, sumir, e a gente encontrava com eles, às vezes, bêbado, alguns até drogados. E aí eu, conversando com o pastor, ele falou, Alex, o que você precisa, eles vão voltar, e você precisa é estar na posição, entendeu? Quando eles voltarem, você vai ser uma referência para eles. E de fato aconteceu, cara. Na época a sede era lá embaixo ainda. E aí eu me lembro como hoje, eles entravam, a gente senta no púlpito, né? Eles entravam pela porta depois do acabava o carnaval e passavam. E a primeira coisa que eles faziam, eu olhava para ver se eu estava lá. E eu realmente estava lá, e aí eles me procuravam, a gente conversava, fazia o que tinha que fazer e colocava eles em comunhão novamente. Então isso é muito legal, a gente ter essa flexibilidade, né? Saber lidar com essa situação de quando a pessoa vem, né? Aí por algum motivo não fica, volta, mas depois retorna novamente. E você saber cuidar dessa vida, não acusar, né? Às vezes acontece isso, algumas pessoas que não voltaram mais porque acham que ia ser humilhadas, né, meu? Já aconteceu também, né, de muitas vezes, sim, as pessoas sofrerem com a igreja, né? Sim, tem muitos casos, até artistas a gente ouve, né, isso. Infelizmente, eu acredito que é uma questão, a liderança da igreja precisa ser preparada hoje. Precisa se preparar para lidar. Estão lidar. na frente, né? Primeiro, chamado, aquilo que eu falei, porque um chamado pastoral, ele é diferente. Você é paciente com as pessoas, você sabe lidar com as pessoas, e isso que é importante, saber entender as pessoas. Quando a pessoa não tem esse chamado de liderança mesmo, que infelizmente é um dos problemas. Tem muitas pessoas que estão na frente, mas às vezes tem um dom e não é capacitada, entendeu? Às vezes até tem uma capacitação, mas não é o dom. Então é um casamento perfeito. Você ter o dom para aquilo que você está fazendo, e quando isso acontece é sensacional, e ser capacitada. Aí a gente consegue cuidar das pessoas de uma forma diferente. A pessoa vai se sentir acolhida e vai retomar a sua vida espiritual novamente. Isso que é importante. Você acha mais difícil lidar com o jovem do que com o adulto que tem essas recaídas? Boa pergunta. Boa pergunta. Os dois são difíceis. A gente costuma dizer que você recuperar uma pessoa para Jesus é muito mais difícil do que você ganhar uma pessoa para Jesus. Porque você ganhar, a pessoa tá ali zeradinha, ela não teve experiência nenhuma. Tem pessoas que você vai conversar com elas que você não tem nem o que falar. Ela já conhece a Bíblia, ela já frequentou muitos cultos, ela sabe falar de tudo. O quê? Quando eu cheguei lá, eu cheguei para trabalhar, né, pastor? O senhor lembra? Eu já cheguei. Sim. E meses atrás eu ainda bebia, usava droga. E Deus me limpou assim, de uma forma, porque é cada um de um jeito, né, pastor? Sim. Se eu chegasse lá e o pastor tivesse que me aconselhar e falar o que eu fazer, eu não ia aceitar que foi Deus. Eu ia aceitar que foi algo que ele me disse. Sim. E eu peguei e usei. Então, quando eu cheguei lá, eu fui lá fazer o protocolo de aceitar Jesus e tal, para minha mulher mesmo, porque ela ficou muito feliz. Mas eu cheguei limpinho e de boa. E o pastor só começou já a me direcionar algumas semanas depois, mas eu ainda ia pro culto à noite e na missa de manhã, porque eu era católico, e eu ia na missa, mas eu fui mais para... Quer atender, pastor? Não, não precisa não. Vai que, né? Vai que é. Vai que esposa, é um chamado. Não é a esposa, não. Eu falei pra ela, não liga, não. aí em casa eu apanho, ela é grandona. E ela vai assistir. E aí era... Como é o nome da esposa? Lúcia. Lúcia. E os filhos? Eu tenho 3 filhos, né? O Lucas, de 18 anos, e tem a Giovana e a Manuela. Aproveitar, né? Já falar, né? Porque já manda um abraço, porque aí não esquece, né? A pessoa chega no final e, poxa... Não mandou nenhum abraço pra mim. Ela falou, vou assistir. A Cibele liga de vez em quando, pedindo pra mim levar couve, né? Outro dia era couve, né? Que ela queria. É igual a minha. A minha deve sair ligando aqui pra levar pão. Esquece o pão. Só o Lucas que come pão lá em casa. E pode? Pode, dependendo da idade, pode. Ah, tá bom. Ixi. Depois nós entramos nessa aí. Sim. Mas voltando, eu cheguei lá, assim, adulto, eu
na minha opinião, tá? Por ser adulto, eu acho que eu seria muito mais difícil do que um jovem. Porque eu conversando com os jovens da Filadélfia, eles, né? Eu tive uma facilidade de entrar no mundo deles porque eu tenho esse jeito, então foi muito mais fácil. Eu, com a minha idade que eu tava, tentar falar com alguém da minha idade, e o cara falar, mas eu já passei por isso. Mas... Então, o cara mais velho é chato pra caramba. Já sabe de tudo. Porque a gente acha que sabe. É diferente de saber. Sim. A gente não sabe. O pastor Alex pode me dizer, porque o pastor Alex é um pouco mais velho do que eu, e eu sei que eu ainda tenho coisas que, quando eu chegar na idade dele, eu vou entender o porquê que ele está falando isso. É isso aí. E não é... E imagina você, por que eu vivo dizendo para você, Michael, ainda tem mais 10 e mais 10, quantos anos para chegar em mim ainda, para você entender o que eu estou te falando agora. O Marco tá com quantos anos? 19. Meu Deus, é um bebê de fralda ainda. Bebê da mamãe. É o bebezão da mamãe. Jovem, cara. Pastor, nós já voltamos pro Isso próximo aí. bloco, porque esse aqui já Tá se sensacional. encerrou. Ó, o Juca já olhando Juca, palminha, Juca. aqui. Voltamos. Pastor, vamos dar continuidade aqui no nosso papo aqui. Vamos. A gente parou aqui um pouquinho, gente. Só pra E respirar. aí... Tu soltou aí? É mesmo, né, pastor? Obrigado, hein, pastor? É, Ô, pastor, pastor. quer vir trabalhar aqui no lugar do Mike, não? Não sei. É, não você entendi. tem que... Eu sou tem que bom pra isso, observar. pra coordenar. A gente... Não, agora é sério. Olha, me veio uma ideia. Por que não faz um podcast pentecostal? Só pastor. Pastor com... Pastor. Chama um irmão, já... Né, chama o outro, chama de outros ministérios. Mas aqui agora é um podcast pentecostal. Vocês não são pentecostais? Sim, mas hoje. Mas tem dia que a gente São traz- mesmo? São. Não. De vez em quando. Tem dia. Alguns dias da semana. Terça, quinta e domingo. Eu, no meu caso, só Aí nos domingo. outros dias é o quê? Não é, Aí depende, né? de Hoje batista, presbiteriano? católico. Meu Deus. Ô, Michael, voltando, pastor. Eu já te dei a Isso. ideia, hein? Pega essa, hein, pastor. ó. Faz esse Imagina o pastor esse com- podcast aí com esse pessoal O aí. nome do podcast, Labachúria. Ó, depois nós vamos falar sobre É isso. isso aí, isso aí. Pastor, 26 anos o senhor falou que foi quando se converteu. Sim. E aí, mas você já trabalhava com alguma coisa? Já tinha... o senhor trabalhou com o que, assim, no início Eu da trabalhava carreira? na construção civil. Trabalhava com... Eu era empreiteiro, né? Certo. Trabalhava com piso. Eu gostava da parte de acabamento, piso e azulejo. Então é o que eu fazia. Eu trabalhei numa empresa há muitos anos, a Gávea. Até hoje o patrão me liga ainda, querendo que eu volte para trabalhar lá. Esses dias mesmo ele ligou para mim. Sério? É muito tempo, né? Trabalhei mais de 20 anos com ele lá. E a empresa funciona até hoje. Ele está construindo aqui no Gonzaga. E de vez em quando ele me liga, né? Ele sabe que eu sou pastor hoje. Ele me liga, Alex. Eu falei, não dá não, meu. Não tem como mais. Possível. Hoje a gente está em tempo integral, né? Na obra, Sim. como pastor, como professor. E aí eu indiquei até uns irmãos da igreja. Tem 2 irmãos da igreja que trabalham lá com ele hoje. Caramba. Eu falei, ó, eu não posso ir, mas eu vou indicar 2 caras bons 2. aqui. E eles foram para lá e estão trabalhando Deu lá. certo. Deu. Nossa, eu nunca pensei que o pastor trabalhava com isso, não. Hum. Sempre Bravo. foi com isso? Você aprendeu Sempre, com a família, com o pai, com... Comecei com um amigo meu. Me levou, comecei como ajudante, orelha seca. Eu já sei. Aí fui trabalhando, aí aprendi. Gostava muito de colocar piso e azulejo. Que legal. O senhor nasceu onde? Você tá na Praia Grande? Em Santo André. Em Santo Santo André? André? Paulo, Olha só que legal, pô. Eu sou de Santo André. Na verdade, eu nasci em São Bernardo, mas só nasci em São Bernardo. Morei minha vida toda em Santo Eu André. fiquei muitos anos ali no ABC. Você morou lá bastante tempo? Morei. A minha infância, né? Na verdade, até os tá. 15. Você morou onde? Até os 14 anos. Aí depois eu fui pra Bahia. Bahia? É. Nossa, Nada a longe. ver, né? Minha mãe inventou de morar lá. Ela é baiana? Já faleceu já. E ela disse que lá era bom e a gente foi e ficamos lá, acho que uns 10 anos lá, Uau. né, na Bahia. E aí a gente veio pra cá e veio pra Praia Grande. Aí você aprendeu a dançar um axé e... Pois é. Aí foi aí que conheceu a sua esposa. Sim, conheci a Lúcia aqui. na Ó, Praia Grande. aqui Na ou lá? Praia Grande? Grande, Na é. Praia Grande? Então ela é praia-grandense. Conheci. Ela na verdade, ela é de São Sebastião, Aham. né? Mas sempre morou aqui, conheci ela aqui. A gente tá junto há 25 anos já. É bom que ela é grandona, né, pastor? Você não precisa nem
Não é que nem nós ainda, que tem a mesma altura assim, ainda fica meio assim, não, eu encaro. Do Não, pastor não dá, nem não. encara. Não dá, Não tem pô. como. Não dá, não. Ela fala, vai lá lavar a louça, ele. Eu Tá bom. Você falo lava com a ela. louça, pastor? É. Cara, é a única Tudo- coisa, tudo coisa que eu não tem cara. faço. Sério? Pastor não tem cara de quem Dar lava uma a louça. varrida, passar um pano na casa, ajeitar alguma coisa. Agora lavar. Cozinhar também, eu quebro galho. É, sabe cozinhar? Tem que aprender, a gente, como nutricionista, tem que mexer, Ah, é botar a mão na verdade. massa, né? Ah, é Tem verdade, que né? saber fazer algumas coisas. Ela assume mais essa parte. Hoje eu passo pra ela e ela faz assim, 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 e ela faz. E ela cozinha muito bem. A Lúcia é boa na cozinha. E ali, quando você se converteu, demorou quanto tempo até você chegar a ser o ministro da palavra aí? O O cara? brabo, a lenda. Foram muitos anos. É? Foram muitos anos de preparação. Eu era de um outro ministério, né? Aqui na Praia Grande. E aí aconteceu alguns problemas lá e foi quando eu vim para Filadélfia. Eu era diácono. Eu cheguei na Quando você chegou na Filadélfia, você era diácono? Era diácono. Uou. Lá embaixo, lá. O pastor tem jeito de diácono mesmo, ele gosta de tudo certinho, chega no horário, faz tudo certinho. Parece e, eu. E, Diácono é assim. e é Parece bom eu. você... Eu sempre falo, o pessoal critica, isso é legal, viu, Luiz? Sim. O pessoal critica esse negócio dessa escala que tem nas Assembleias de Deus de diácono, presbítero, evangelista, pastor. Eles criticam muito isso. Eu passei por todas essas fases. E eu acho muito legal porque você entende do assunto. Você vai conversar com o diácono, você já foi diácono. Sim. Você sabe como ser um bom diácono. Entendeu? Então é bom. Eu fui presbítero, fui evangelista. Então eu vejo. Pode consagrar um cara direto a pastor? Perguntam isso, né? Pode, não tem problema nenhum. Os caras têm a chamada mesmo e o pastor vê isso nele. O pastor tem esse dom, né? De ver quando o cara tem uma chamada. Mas eu acho legal você passar por essas instâncias, né, meu? E aí, Pra ter um entendimento, né, Sim. pastor? Porque um pastor... Tu é diácono, né? Eu sou diácono. É difícil ser diácono, cara, hoje na igreja. Não é fácil, não. Não. Dependendo da área que você vai trabalhar ainda, você vai ter que ter muito jogo de cintura pra lidar com as pessoas. Eu gostava mais do que lidar com a câmera, você acredita? Legal. Porque eu gosto de Eu lidar gostava com de as ser pessoas. diácono também. Porque eu tive maior dificuldade para subir pro púlpito quando o pastor Geraldo me consagrou ao presbitério. Eu acredito. O Fernando é assim. É. O Fernando é assim. Ele fala, gente, eu vou ter que ir. Daqui a pouco você olha, mas você já tá aqui A de minha novo. vontade como presbítero era estar lá embaixo, trabalhando como diácono. Eu me lembro até hoje, o pastor Geraldo chegou para mim, eu aceleradão, que eu sempre fui, né, meu, fumando um monte de coisa, resolvendo. Diácono, ele tem essa liberdade, né? Tá resolvendo um monte de coisa na igreja. E aí eu me lembro quando eu era líder de jovens e era diácono também. Tipo o Jairo da vida. É isso aí. Jair é demais. O Jairo é o mito. E aí, cara, eu me lembro que era a época de retiro, Nossa. carnaval, eu falei pro pastor Geraldo, tinha acabado de ser consagrado, que a consagração é em dezembro. Certo. E aí eu falei, pastor, hoje eu não vou subir no altar, porque eu vou ficar lá na porta, que a gente ficava ali recebendo o jovem, falou, tem retiro e tal. O pastor Geraldo falou, o que é que tem a ver? Não tem nada a ver, sobe lá, senta lá, eu te dou uma oportunidade e você fala no microfone. Quer dizer, os primeiros meses você ficar sentadinho ali o culto inteirinho, cara. Pra quem era acostumado a ser diácono, tá se movimentando. Então, Foi desafiador. eu tenho uma... Só que quando eu fui para as câmeras ali, para a transmissão, então aí às vezes a gente sobe, desce e resolve uma coisa com um, resolve no som. Então, você também não para. Eu acabei que... Eu entendi o porquê Deus me colocou ali e eu fiquei em paz. Mas eu gostava das pessoas porque eu sempre fui muito eu sou muito observador. Por isso que às vezes eu sou meio quieto assim na igreja, o pessoal fica meio achando que eu sou meio bravo. E aí quando as pessoas chegavam, eu sentia ali de... O diácono eu acho que tem que ter esse papel. Sem dúvida. De chegar lá e falar, ô meu amigo, o que foi e tal, e pá. Né? E, né, pastor, tem hora que o cara... E tem coisa que o diácono tem que fazer que eu acho que é primordial. Olhar pro cara e ver se ele quer um Jesus te ama ou se ele precisa de comida. Também. Entendeu? E acabou. Porque tem hora que não adianta tu falar, Jesus te ama, tem coisa boa vindo aí. Não, tem hora que você tem que pegar assim e falar assim, irmão, vai lá e compra lá um negócio. E mais acabou. ainda, viu, Luiz? Às vezes Não também sei, um né, abraço. Não, perfeito. Às vezes, eu já ouvi muito isso, muito em sala de aula. E o pessoal falava, eu fui na igreja, a única coisa que eu queria era um abraço. Sim. E até triste que eu vou falar aqui, a pessoa é crente hoje, mas ela disse assim, olha, ninguém me abraçou. Ninguém abraçou. Uau. Exato. Quando eu ensino obreiros, que eu dou aula para diáconos, eu falo diáconos e intercessoras. A gente tem que estar isso aí que você falou, essa visão de olhar para a pessoa e identificar qual é a necessidade da pessoa. Às vezes a pessoa, tudo que ela queria um abraço, cara.
se na igreja. Tudo bem que agora a gente está num contexto de pandemia, mas Sim. antes não, e já acabou, né? De uma certa forma, né? A gente precisa Não, a gente ter... está falando de uma forma no normal, né? Sim, No cotidiano normal. É isso, eu acho porque que é isso muito é uma necessário. necessidade. Eu acredito que ainda hoje, né? Ainda mais a gente que congrega numa igreja muito grande, tem muitas pessoas que estão passando pelas portas, às vezes que é só isso. Sim. Você pode ganhar a pessoa com um abraço. Incrível isso. Porque o mundo lá fora, ninguém abraça mais ninguém. Né? Só briga, só... É agressão. Sai ali, dá um... Não viu esses dias, vocês viram aí o cara quebrou o braço de um idoso aqui na praia? Nossa, sim, Só porque buzinou. a gente postou na página Então as lá. pessoas estão assim na rua e a gente não pode vir com esse, vamos dizer assim, com esse estado de espírito para dentro da igreja. As pessoas estão assim hoje, ou hoje as pessoas conseguem mostrar como as pessoas são? É isso aí. Ou elas já eram? Assim. Já eram, acho que hoje estão dando mais vazão. Mas a pandemia, eu concordo que as pessoas já eram, porque a gente via muitas dessas coisas, mas ninguém gravava. Isso aí. Mas eu acho também que o que o senhor falou sobre a pandemia, esse período pós, né, que a gente ainda está ainda, né, Sim. meio que, mas as pessoas se tornaram muito, eu achei que iriam se tornar mais doadoras, mais amorosas, parece que foi o contrário. Parece que ela pôs pra fora. Muitas que já eram, ela ficou mais ainda. Meu, preciso ajudar, porque tem gente passando fome. E quem não era, parece que ficou... Mais ranzinza. E passou por muita coisa também. Teve pessoa que perdeu filho, perdeu parente, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu a empresa. Então parece que elas ficaram mais agressivas. A gente passava naquele centro de São Vicente lá, era da dó, cara. As lojas tudo fechadas e as que estavam abertas era um caminhão na frente tirando. Né? Então, como você colocou, Luiz, as pessoas perderam Muita coisa. em todas as esferas, né, meu? E eu acredito que a gente está num pós-pandemia ainda. Algumas pessoas superaram com mais rapidez, outras ainda não. Algumas pessoas não superaram ainda essa... Tem gente de máscara na igreja ainda? Sim. Todos os lugares, meu. Não, todos os lugares. Tem gente que pode tirar mais, não tiraram. Quer dizer, tem muitas... Eu vejo isso com... Eu fico analisando, né? Às vezes é medo ainda de... No começo eu tinha medo de pegar esse Covid aí. Mas teve pessoas que ficaram mais assim por conta do medo mesmo, e o medo faz com que a pessoa se retraia mesmo e fique né, mais difícil, menos acessível. É isso aí. Agora, teve pessoa que não entrou na pandemia, né? Eu não entrei nela, não, mano. Como assim? Eu não entrei. Pra mim, eu via as coisas acontecendo, mas eu não entrei na pandemia de ficar, meu Deus, isso e aquilo. Eu fui vivendo o que dava pra ser feito, mano. E como eu passei o primeiro ano fazendo a live da igreja. do culto, pra mim tava tendo culto, pra mim tava tendo tudo. Demorou a ficha cair, né? Eu não parei de trabalhar porque o nosso serviço Sim. é essencial lá do monitoramento, eu trabalhei normal. Então eu, não entrei nela. Eu vi as coisas assim, tá tudo fechado e tal, mas eu não entrei. O que eu digo entrar, de ficar meu, agora eu só vou ficar aqui, eu tenho que fazer isso. Me colocaram para trabalhar em tal lugar. Então, acho que isso me fez menos mal. Sim, isso te fez bem. As pessoas que... Porque, na verdade, a gente não foi feito para estar preso, né? O ser humano, ninguém consegue, cara. Você vê... Pra mim, na pandemia, foi um momento muito de olhar pra mim, mano. De olhar pra dentro, sabe? Porque, né, a gente não podia sair, não podia fazer nada. E aí, a maior parte do tempo, passava sozinho. Né? Eu acho que isso fez bem pra mim, sabia? É bom ficar sozinho, né? Acho isso necessário, só bom. vicia, né? Não, vicia. Eu Só falo sobre vicia. isso, Algumas coisas foi muito triste. Eu vi a missionária Flávia e o pastor Geraldo chorar na igreja. Eles falam isso. Assim que acabava o culto, eles olhando pra câmera. Sabe o que eu fazia? Eu ficava atrás da câmera. Eu ficava atrás da câmera e ficava assim, olhando pro pastor... Porque se eu sento daqui, ele ia ficar olhando para mim aqui. Então eu ficava atrás da câmera, o pastor Geraldo ficava, eu não consigo ficar olhando para esse trem preto aí, falando para esse negócio, que parece que tem ninguém. Aí eu ficava atrás da câmera e ficava olhando para ele e fazendo assim, ó. E tudo que ele falava, ele podia falar qualquer coisa que eu tava assim, ó, tá certo. Tá tudo certo. Porque e a pelo gente menos tava, tinha alguém vendo. A gente tava vivendo essa realidade nas congregações também, né? A gente tava lá, nessa época eu tava dirigindo... Samambaia. Igreja, né? Tava no Samambaia. A gente vivia essa realidade e foi um choque, né? Você chegar lá o primeiro dia e não tem ninguém. A gente nunca tinha tido essa experiência. Não.
Não tem ninguém, cara. E você fazer o culto lá pra uma câmera, muito É ruim, muito triste. Foi um negócio assim, foi um choque. A Flávia cantava. A Flávia era demais. Nossa. Ela terminava de cantar, o pastor ia pregar e ela saía chorando. É E mesmo? ficava lá no canto, porque aí a câmera, eu focava só em quem tava ali, né? E ela ficava lá no canto, lá, chorando. E eu ficava olhando, aí eu ficava... também. Era muito ruim. triste. Imagina. Olha a igreja vazia. Imagina a igreja daquele tamanho fazendo eco, pastor. Ninguém. E é mó ruim você tá transmitindo, mas que nem aqui, a gente parece que não tem ninguém vendo a gente, né? Não é a mesma verdade. coisa você ver as pessoas. Não. Você tá ali na pregação, olhando para cada um e vendo o que elas estão sentindo. E transmitindo a tua emoção. Comunhão, Não né? dá para transmitir muita emoção pela câmera. É. Né? A gente tenta ser o mais natural possível aqui, que nem aqui é um bate-papo. As pessoas estão nos vendo ali, mas o olho a olho aqui é diferente. É. Sem dúvida. Né? O prestar atenção, um olhar para o outro, foi muito, muito ruim mesmo. Isso aí, mas agora a gente tem que mudar um pouco o papo. Eu queria saber como o pastor, ele do nada virou assim, né? Uma pessoa atleta, uma pessoa que cuida de nutrição. Como aconteceu? Mas tem um porém. Tem um porém. Ele só vai falar isso no próximo bloco. É lógico. Legal. Juca, venha, Juca. Juca! Palmeiras, Agora é a hora, pastor. O Juca tá, cada vez ele troca de... Voltamos. Estamos aqui com o pastor Alex e o Michael, no último bloco, entrou num assunto sobre... o nutricionista não precisa ser forte, né, pastor? Ah, mas ele, ó, esse peitoral aí, malandro. O pastor estava forte. É O pastor muito emagreceu muito, né? Pastor, quantos quilos o senhor chegou assim a pesar? Eu emagreci 16 quilos. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, você tava um pouco... Foi uma fase, né? Respondendo a sua pergunta do outro bloco. Uhum. Eu fui estudar, cara, e aí eu estudava, trabalhava e dirigia igreja. Uou. Tudo ao mesmo tempo. Certo. Então era... Eu meio que me deixei de lado. Eu não tinha tempo para me cuidar, para me alimentar corretamente. Na época eu estava dirigindo uma igreja lá no Maitá e trabalhando na ponta da praia. Então eu vinha da ponta da praia para casa, tomava banho e ia... Certo. Usava a cidade, 2 vezes. E estudando também, que aí eu estava estudando, terminando teologia e de repente fui estudar nutrição por acaso e me apaixonei. Por acaso? Como assim? Não sei, foi isso. Eu precisava me cuidar. Eu estava muito acima do peso, estava muito doente, tomando muito remédio. Né, meu? Ah, entendi. Você foi dar uma analisada em umas coisas assim, preciso melhorar minha rotina aqui, minha alimentação. Aí Comecei a ouvir caiu alguns nutricionistas e nisso, que nem tu falou no negócio da câmera lá, que, sabe, nos chama de alguma forma. E aí eu fui estudar, né, meu, e me apaixonei, cara. Nutrição hoje é minha segunda paixão. Primeiro é o pastorado, né, ser teólogo, professor, eu gosto. Mas nutrição, e aí surgiu o projeto, né? O Mais Saúde, que é um projeto que a gente cuida. isso aí é muito importante, Isso é gente. bom. Presta atenção. O pastor tem um projeto que você, em um mês, fica assim, que nem ele. Em um mês você fica como? Ele dá risada. Ele dá risada. Meu. Confia, pô, confia. Tô falando. Eu era bem maior quando eu entrei. Não, tava Eu- gordinho. Bem não, mais eu- maior. Não, eu tô ainda. Mas é porque eu sou meio... Eu sou meio sem vergonha, sabe? Isso aqui é a pizza de ontem. Eu fico uns tempos assim, aí depois quando eu quero, aí eu Mas sabe o que vai emagreço. acontecer com tu, Luiz? Eu vou ficar como? Vai chegar uma hora que você vai ter que fazer por obrigação. Né? A idade chega, cara. É. Não, mas agora eu não tô tão que nem... Meu, quando eu entrei na Filadélfia era como? Você é louco, gordão. O pastor, ele me indicou. Ô, Luiz, você não quer participar de um projeto que eu tenho aqui, não? Ele olhou você tão assim e falou, coitado desse De cara. verdade, Ô, eu Luiz, acho... vem cá. Olha aqui, isso aqui, cara. Eu encontro os gordinhos na rua, eu falo pra minha esposa, eu vou fazer uns... É que não dá, é muita gente, cartão, né? Eu vou fazer uns cartãozinhos pra me entregar pras Ô, pessoas. eles não vão ficar você- chateados não, pastor? Alguns acredito que sim, mas tem pessoas que estão precisando de ajuda, cara. Verdade. Porque eu Só atendo... precisa de um incentivo, né? eu atendo pessoas assim, é por isso que esse projeto não acaba. Eu já pensei em parar com ele algumas vezes. Como funciona, pastor? Explica aí pra nós. Então, são 90 dias, eu acompanho, cobro uma taxinha, e aí durante 90 dias eu acompanho a pessoa. Aí eu passo dieta, acompanho ela em tudo. Os remédios que ela toma. Então eu pego pessoas com 130 quilos em depressão. Tipo, que eu... ou era eu ou acabou. A pessoa não ia mais fazer, já tinha se
Tirando eu aqui, que essa máquina no seu projeto, quantas pessoas tem lá no projeto agora? Hoje? É. A gente tá com mais de 70, tava olhando aqui. E dá Hoje, conta de todo mundo assim? Dá. Ou você tem uma quantidade de pessoas que você limita? Não, então, como eu disse, teve uma época que eu queria parar, né? Porque o trabalho, a igreja, né, meu? Mas eu não consigo, porque quando você vê o resultado, eu fico mais feliz que a pessoa. É muito legal você pegar uma pessoa lá doente e ela vai deixando os remédios, vai melhorando a saúde. Eu já peguei pessoas que ela mandou pra mim que ela tinha caminhado 30 metros e tava feliz da vida. Caramba. Nossa. Você sabe o que é isso, cara? A gente fica mas chocado. Mas é Não, eu verdade. tô mó feliz, pastor. Hoje eu consegui andar 30 metros. Eu fui até o portão de casa e voltei. Caramba. Meu Então, Deus. aí a gente vê uns negócios desse, não tem como parar. Não tem, porque eu no primeiro dia, quando eu comecei... Sabe o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer o negócio, eu fui com as minhas crianças numa praça e a gente foi brincar de pega-pega, esconde-esconde, e eu perdia todas. Eu falei, caramba, eu não sou tão velho assim pra estar desse jeito. Aí naquele dia, pergunta pro Gustavo pra você ver, o Gustavo tá aí, naquele mesmo dia, ali na praça, eu baixei um aplicativo de caminhada, falei, eu vou ver quanto que eu consigo. E aí eu fui andar, cara, eu andei 1 quilômetro e postei. E aí o pessoal deu risada, né? Pô, 1 quilômetro, você tá de sacanagem. Eu falei, não, gente, era pra vocês me motivar, não era pra dar risada. Porque eu não tava andando nada. Aí eu comecei. Aí no outro dia eu andei 2, no outro dia 3, aí comecei a correr 4, 5. Aí foi até na época que eu fui lá pro monte, lá pro Japuí correndo, voltei correndo. Eu falei, pô, esse negócio é bom. Mas aí de vez em quando eu fico assim, meio... Eu acho que o tempo, né, pastor? A gente põe culpa no tempo porque a gente não consegue cuidar dele direitinho. Então acaba que eu tô também estudando, tem nossos projetos aqui, tem a página e tem o trabalho. Igreja e tudo mais. Eu costumo dizer, né, isso é antigo, uma frase até antiga, o que você tem prioridade, você tem tempo. De repente a nossa saúde não tá com prioridade ainda. Porque, cara, você ficar doente é ruim demais. Nossa, odeio. Meu Deus, eu vou levar as pessoas. Hoje eu tenho que levar os membros, né? A gente leva os membros, às vezes, passo na frente do UPA, lá no Samambaia, eu dou uma olhada, eu falo pra minha esposa, preciso melhorar mais. Vocês estão entendendo? Você vai no hospital, cara, né, meu? Nossa irmã Dulce aqui, o sangue de Jesus, cara. Pois é. E, ô, Eu pastor, não quero ir pra lá, não, meu. pois é. E, ô, pastor, mas o pessoal não fica assim, pastor Alex, você tá muito magro, era mais arrumado, era mais bonito, era não sei o que, não tem No essa. começo, sim. No começo, sim. Porque não é... Gordinha era mais bonita. Até minha esposa falava isso, mas acho que minha esposa era mais ciúmes. Ah, gordinha, ela te protegia, né? É o meu Ah, mas- gordinho. Meu gordinho. Ninguém vai querer esse gordinho, dá muito Não, trabalho. tem casais que eles se sabotam, Se sabotam. O cara, a mulher começa a fazer dieta e ele traz bolo, pudim, sorvete. Nossa. Pra ela, eu enfrento muito isso. Porque ele não quer que ela Eu emagreça. sabotei a Sibeli essa Por semana. isso que sempre que eu vou na casa Mas da eu- minha namorada, ela sempre faz bolo. Ah, tá explicado, Você, meu, você então. pode... Eu posso... Pastor, você cuida de um cara assim Sim, também, que é só não pode osso? nada, não tem negócio de comer. É só osso, pastor? Como é que cresce isso aqui? É que não aí cresce? Não, eu tô gigante. Tem 3 biotipos. O quê? Olha Tem isso, 3 pastor. biotipos na nutrição. Sinta inveja, pastor. Tem 3 biotipos na nutrição. É. O teu biotipo é o que a gente chama de ectomorfo. São pessoas magrinhas que têm dificuldade de ganhar massa muscular. Não quer dizer que você pode comer de tudo. Tem pessoas que nem você, que tem pressão alta, tem diabetes. Não tenho nada, graças a Deus. Teve um cara que Mas veio também aqui... 19 anos, meu. Tu Não. tivesse Não, alguma se tivesse- coisa, tava Poxa. ruim Não, demais. pode ser que tenha, né? É. Mas também não Ô, sabe, Luizão. né? Qual foi a última nada, vez? obrigado, meu Deus. Qual foi a última vez que você fez um exame de sangue? Eu sei lá. Aí. Faz mal quase que eu não vou no hospital. Eu não fico... Ixi, eu quase fico doente, pastor. Odeio, mas também quando eu fico doente, eu fico à beira da... Não. à beira do... Mas o homem tem muito isso, né? Pega uma gripe, parece que vai morrer. O homem é assim mesmo. Nossa, Tem eu mais, a mulher é só Pega mais... um saco de... Mas é tipo assim, é uma vez no ano que eu fico doente. Pega um... De verdade. E doente que você fala o quê? Uma gripe? Normalmente é quando eu fico com sinusite, que eu tenho sinusite. Eu fico uma vez no ano. Mas também quando eu fico... É aquela... Vou lá com uma... Bem atacado, né? Mas é uma semaninha assim, aí... Mas e hoje, pastor? Se eu chegar e convidar você para ir na minha casa, como é que eu vou fazer? O que eu vou te oferecer? Carne? Você come salada? É isso aí. Eu peço uma pizza.
A gente come. Tem algumas coisas que dá Não pra pode, comer. pastor? Não, tem algumas coisas não, que não dá. pode. Que nem Tá vocês errado. perguntaram lá no primeiro bloco sobre o pão, né? Sim. Algumas coisas a gente pode abrir uma concessão. Agora tem coisas que não dá, né? Tipo o quê? Refrigerante é uma. Ah, mas refrigerante é muito Bom, bom, pastor. coquinha, pastor. Agora, Coquinha engraçado com que aqui churrasco. ninguém tá vendo, né? Que o senhor tá tomando Coca-Cola aqui dentro, né? E aí, pastor? Tá Eu cheio pensei de- que vocês iam botar um cafezinho pra mim aí. Eu gosto de café, pô. Olha aí, tá vendo? Eu vi Você- essa xícara aí e meus olhos até brilharam. Esse cara aqui é o cara do café. Pô, mas Michael. ele só traz pra quem ele gosta. Ah, Eu não, entendi, eu não Mike. poderia falar, não era pra mim falar dessa forma. Você né? tá me Eu vi uma entregando xícara, aí. pô, um cafezinho. Então, e a xícara ele traz, aí ele põe a água do lado pro cara tomar água. É. Ele é o cara porque é do mais café. saudável. Eu pensei assim, o pastor Alex é um cara saudável. Bebam água. E aí eu Da próxima vez, você bota um cafezinho. Café. Pode deixar. Não, vai vir, vai vir. Sem Não, açúcar, sim. viu? Sem açúcar. Café sem Com açúcar. açúcar? Sem açúcar. Sem Aquele açúcar. açúcar grossão, assim. Não, eu tomo sem açúcar mesmo. Refinado, tá bom. açúcar refinado. Esse é o refinado que é o bom, né? Mas sabe o que acontece, cara? Fala, você. É que a gente... É tudo uma questão de paladar. Certo. Paladar. Eu tomo café sem açúcar. Eu não gosto de É café questão de com açúcar. paladar. Esse açúcar muito branco é açúcar. muito ruim, cara. Eu não Sério? eu não Eu não tomava sei o como café é que dele vocês aqui. conseguem. Nossa, Não, eu tomo- pastor, assim. Sabe por quê? Ele é cheio de... Pra ficar branquinho, ele é cheio... Ele é colocado um monte de detergente, um monte de química pra ele ficar branco. O açúcar mesmo, ele é o mascavo, aquele pretão. Então você Certo. imagina, para ele sair daquilo para chegar no branco, então passou por vários processos químicos. E a gente que tem um paladar, quando você para de... O açúcar é assim, você para, o açúcar eu costumo dizer que ele é igual ao limão. O limão, cara, onde você bota ele rouba o sabor de tudo. Certo. Né? Você vai comer o peixe, você bota o limão, já era. Era. Caldo de cana, né? Eu gosto de tomar caldo de cana, mas eu gosto de tomar o caldo de cana puro. Falei, não põe isso, não. Botou limão, virou limonada. Verdade. Entendeu? E o açúcar é a mesma coisa. Onde você põe ele rouba o... Só que quando a pessoa não tem o paladar aguçado, você não consegue observar isso. Você tira o açúcar por alguns dias, É criança, né? Paladar infantil, né? Fica isso com aí. aquele... muito bom. Meu, pega um Toddy, um Nescau e taca açúcar aí. Você fala, meu Deus. Mas sabe o que é isso, Luiz? Eu costumo dizer que tem muito adulto com paladar de criança. O Maico. Ah, eu gosto de... Ó, não, eu juro. O Eu Maico. juro pra você. Eu gosto de tomar Todinho. Nescau com Nescafé e açúcar e leite. Tu gosta de coisas naturais? Fruta? Como assim? Fruta, gosto. Eu vi a empolgação que você falou aí. Não, é... Geralmente... Mas as eu pessoas- gosto, eu Qual foi a gosto. última vez que você comeu uma banana, uma É, maçã? boa. Que é o mais simples. Não, aí eu misturo junto com a comida. Aí, ó. Eu vejo ele tomar vitamina. Mas muito vai legal, comer. muito legal essa pergunta do Luiz. Qual foi a última vez que você comeu uma fruta, assim, pra, sabe, degustar uma fruta pura? Porque as pessoas, quando elas começam a industrializar o paladar, a indústria, cara, ela é poderosa para isso. Para tirar o seu paladar e viciar o seu paladar só nas coisas industrializadas. E aí você não tem mais o sabor em comer uma banana, em comer uma maçã, sabe? A não ser que ela Banana seja pura faz tempo que eu não muito como. doce. Tem isso também, que é o açúcar da A fruta. frutose, né? Que fala. A frutose é terrível. Faz muito mal para a saúde. Então, qualquer coisa em excesso faz malzão, né, pastor? Sim. Então, água, né? Até água, né? Eu vi o cara falando, pô, toma 30 litros de água, tu vai ver o que vai acontecer. É, isso aí. Teve uma pessoa que morreu de água. Eu vi essa sério? notícia já uma A vez. pessoa Acredito. morrer de tanto Mas tomar... então tem coisas na indústria que são inegociáveis. Tu vai tomar ou comer, por E a exemplo. praticidade, né, pastor, que eles Sim. fazem, né? Pô, tu abre um negócio e É, isso aí. tu abre outro Batata negócio. frita você come. Então, que nem eles misturam muito hoje. É uma bomba, né? Eles misturam gordura, açúcar e sal. Então, a maioria das coisas industrializadas tem essas três coisas: açúcar, gordura e sal. Aí, cara, é saboroso demais. E você vicia nessas coisas. Nossa, eu vou falar E pra aí você não um- quer comer. um Você vai, hambúrguer. que nem um sorvete, cara. Sorvete é gostoso, mas é muito ruim a gordura vegetal, Sério? o açúcar e o sal também que põe também, tem sódio. Nossa, pastor, eu E tomei incha. sorvete ontem. Refrigerante, Incha, essas né? coisas eu não tenho como, eu não tomo. Você não Sorvete, toma. refrigerante. Mas eu acho que hoje, eu conheço o pastor Alex há um tempinho aí, hoje eu vejo o pastor Alex mais maleável assim com o pessoal. O pessoal ficava tão preocupado com o pastor Alex que na IBD a gente fazia o café da manhã, as pessoas pegavam e saiam, o pastor tá ali, ó, mano. É isso aí. Agora não, agora Mas eu acho que eles acostumaram comigo, não? Será que não é porque você também ficou mais maleável? Porque antes você aprendeu tanto que a saúde e a importância que a pessoa... Você tá vendo a pessoa se matar ali quando você tá olhando com o teu olhar.
Eu não, eu vendo um cara comendo uma esfirra com Coca-Cola, pô, o cara tá se divertindo. Você olha e fala, tá morrendo. Então eu acho que o teu olhar também não mudou um pouco. Inteligente, pergunta muito. Luiz faz umas perguntas muito boas. É. Mas é isso Por mesmo. isso que ele A é gente é velho. mais maleável, mais flexível com as pessoas. Até em casa, né? Minhas filhas lá, algumas coisas eu libero pra elas, né? Algumas coisas não tem como. Que é muito ruim mesmo. Refrigerante em casa não entra. Eu juro, pai, eu juro. Não Você tava sabia que tem bebendo países Coca. hoje de primeiro mundo que é proibido para crianças menores de 18 anos? Deveria. Energético. Toma Bicho, energético. pior ainda. Energético Não toma, não. mata mesmo, né? Ah, muito bom. Olha aí, pastor. É aquilo Não que eu gosto, falei, não gosto. é a mistura de açúcar, gordura, sal. Então, realmente, porque se fosse um negócio ruim, ninguém queria. Verdade. Então, a indústria coloca ali esse sabor ali, tem um sabor que vai nas comidas chamado glutamato monossódico, que se você for estudar a história dele, é uma retaliação dos japoneses à bomba que os Estados Unidos jogou lá. Caraca. Lembra Hiroshima Sim, e Nagasaki? Sim. Então eles criaram esse sabor chamado glutamato monossódico, que tem, sabe aquele salgadinho que é isopor? Sim. Mas é cheio, é chamado de sabor bombástico, mas aumenta a pressão, aumenta o colesterol. Esse nome aí... Mas tem estranho. tudo. Hoje, se você lê, quase tudo tem glutamato monossódico. É extremamente saboroso, mas faz mal para a saúde. Os japoneses, eles colocam isso no sushi? Não põe. Tu come chip? Como? É bom? Bom. Os peixes. Aleluia, uma Eu não coisa gosto muito de boa. peixe, Eu mas não, eu não gosto muito de peixe. também também não não sou gosto. muito Mas chegado, um, não. Não gosto de peixe, um frango, salmão, eu gosto de carne. um negócio assim, aí eu gosto. O hot roll, eu gosto do hot roll. Hot roll é bom, eu gosto. Não gosto desses aí. Eles começam a inventar uns negócios fritos, uns negócios... Uma coxinha, faz uma coxinha. Um negócio esquisito. Outro dia, a Sibeli comprou um negócio, era doce enrolado num negócio. E Mas é os quente, brasileiros, é os e brasileiros. quente. Os brasileiros, Brasileiro inventa. Meu, agora eles fizeram cachorro quente, hot roll, cachorro quente. Tendo a salsicha. No... É o brasileiro. Mas caramba, cara. O brasileiro é terrível, cara. Os caras é maluco, velho. Porque, na verdade, a gente fala sushi, pensa que vai chegar lá um japonês, é um brasileiro lá. Da Bahia, cearense lá. Só com a pastinha. E aí ele fala, pô, vou meter aí uma coxinha pra esses caras comer. E a gente come mesmo. Eu vou meter uma feijoada junto com... Pastor, esse bloco aqui finalizou agora. Muito engraçado o final dele, mas o próximo bloco o bicho vai pegar. Vai ser louco. Tô É o esperando bloco aí. surpresa. Já voltamos. Ele canta lá na praia, bora. Ô Maico, isso não é brincadeira. Não. Não. O cara baixou mais a média da cara, não é brincadeira, não? Os caras fizeram uma brincadeira, pastor. Já voltamos, viu, Já gente? voltamos, Nós já Se voltou. Você não, você não sabe. Eu falei que o negócio ia pegar agora, né, pastor? Isso, agora o O que bagulho tá- acontece? O Maico tava brincando aí, É leve. imitando língua estranha. Primeiro que ele não pode fazer isso. Que Não tá pode, tá errado. Segundo que a gente está falando sobre isso, por quê, pastor? O que aconteceu? Teve um podcast aí que foi um pastor, o Rodrigo Silva, Brabo. num podcast no Flow, e o pessoal perguntou para ele o que significava suricanta labassúria. E ele falou, por quê? Não, porque eu recebi uma figurinha que tem um cara rodando assim, girando, né? A figurinha, aqueles GIF, aquelas coisas. E eu queria saber o que significa isso. Ele perguntou pro pastor, e o pastor, como ele não é um pastor pentecostal, ele se absteve. Ele falou, cara, as línguas estranhas existem e tal, mas eu acho que você deveria perguntar para um pastor pentecostal. E eis-me aqui fazendo a pergunta. Um pastor lá O baixo. que significa, eu acho que não é a pergunta, mas eu acho que o que seria essa figurinha, qual o significado dela, o porquê que o pessoal teve essa curiosidade. Você diz o quê na questão da figurinha? A figurinha tá escrito suricanta labassúria. E o E um outro cara pastor falou assim, isso é uma... eles fizeram essa figurinha porque parece que é uma língua estranha que falam nas igrejas pentecostais, e o cara queria saber o que significava aquela palavra. Então, vamos lá. Primeiro, né? O que é legal, viu, Luiz? É muito legal a forma como você colocou a pergunta, porque, primeiro, eu sempre ensino para os alunos, quando você vai ouvir alguém, você tem que saber no que ele crê. Né? Por exemplo, pessoas que são pentecostais não é ideal que fiquem ouvindo quem não é. Porque tem muita coisa na internet que critica, se eu não creio nos dons espirituais, eu vou criticar os dons espirituais. Se eu sou pentecostal, eu vou ouvir um professor que não é pentecostal.
Não vai dar muito certo. Eu poderia dar nomes aqui, né? Mas eu sou pentecostal, então eu tenho que ouvir um pastor que é pentecostal, que crê nos dons espirituais. Entendeu? Porque aí eu sei né? Se eu não creio, entendeu? Por isso que o doutor Rodrigo Silva não respondeu. Ele é adventista, né? A gente Sim, respeita sim. eles. A gente respeita muito a teologia deles, mas é totalmente a teologia Mas dos ele adventistas. não falou que não acreditava no dom de línguas. Ele só não quis explicar exatamente a figurinha, porque É específico era tipo dos- meio que uma chacota do que fazem nas igrejas pentecostal. O pessoal faz muito, vamos dizer assim, numa forma coloquial, o cara faz um estereótipo do que é um pastor pentecostal. Sim. É um pastor que, por exemplo, hoje você não está num estereótipo de pastor pentecostal. Um pastor pentecostal estaria de terno, gravata, uma Bíblia debaixo do braço, e girando, e gritando, e falando muito alto, e pedindo dinheiro. É isso que os caras... Não é isso? Os caras pensam É nisso. isso que os caras têm como imagem. A gente aqui tem essa forma até descontraída aqui para falar de Deus, para trazer outras pessoas que não são pentecostais aqui, para levar um pouco do que é Deus e do que é mesmo ser um pentecostal, que não precisa estar dentro daquele padrão que as pessoas colocaram. Eu imagino assim. É o mais legal. O que eu coloco é assim, né? No caso, hoje tem muita coisa na internet criticando as línguas estranhas. Lógico que isso aí que a gente colocou no negócio da figurinha são os excessos. E são coisas que a gente tem que aprender a lidar mesmo, porque é hoje que as pessoas têm mais brigado a liberdade de expressão. Não é legal, né? A gente brincar com coisa séria, mas é uma liberdade de expressão. Agora, como eu disse, hoje na internet a gente vê pessoas que são pastores famosos, de renome, que não são pentecostais, não creem nos dons dos pentecostais, mas os dons espirituais, e que criticam. Aí a pessoa fica, e aí, e agora? Por isso que precisa, primeiro, você ouvir alguém que entende do assunto, né? Então, a questão do significado, as línguas estranhas são bíblicas, né? Coisa do Novo Testamento. A Bíblia fala sobre língua dos anjos. São 3 tipos de línguas, ok? Tem a língua dos anjos, a Bíblia fala sobre isso, Paulo fala, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, 1 Coríntios 13. Tem a língua que é dos homens, tem uma linha que eles defendem que essas línguas são apenas para evangelismo, como aconteceu no dia de Pentecostes, onde eles falavam em várias línguas, mas eram idiomas. O que pode acontecer também, Deus pode te dar uma língua para você ir para um determinado lugar. Certo. Eu já vi muito isso. Você vai ser um missionário na França. E, de repente, já vi testemunhos, o cara, do dia para o outro, começa a falar francês fluentemente. É uma língua, ok, existe, ok, mas não para só na língua de anjos, que a gente não sabe qual é, não para só nas línguas idiomas, mas a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 14, é um capítulo extraordinário que fala sobre isso, sobre a língua que você fala e só Deus entende. É uma língua espiritual. E essa língua, cada um, você pode até falar a mesma palavra como ele falou aí. Como é que foi a palavra que falou? Siricai, como é que é? Não, labachúria, né? Suricanta labaxúria. Mas ele falando essa mesma palavra e você falando essa mesma palavra tem significados diferentes. Porque Deus entende de uma forma Exatamente. Senão o diabo aprendia. Entenderam? Eu entendi. Você pode falar a mesma palavra e essa mesma palavra ela soa. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 14, fala sobre isso. Então não precisa nem eu retomar a pergunta e falar. Porque eu ia falar assim, então me diga, se você fosse responder para alguém que não tem conhecimento, fala o significado. Então não tem o significado. Não tem, porque é só Deus que entende. Só Deus vai entender. Senão o diabo aprenderia. Então, como é que é? Então isso significa Deus é grande, um exemplo. Certo. Então, já sabia que isso quer dizer... Então, quando você fala isso, apesar de você estar falando essa palavra, você está falando outra coisa. Por isso que dentro dos dons espirituais, junto com as línguas, precisa ter o quê? A interpretação. E agora eu vou mais fundo. Aí o cara interpretou... um intérprete, né? Ele interpretou e aí todo mundo sabe o que é e aí já não fica mais só entre você e Deus. Aí o diabo não vai ouvir? Mas aí, eu falei, né, antes, certo? Você vai falar lá a mesma palavra, mas a interpretação já é outra.
Isso é sensacional. Sempre que falar vai ser... A mesma palavra que você fala, ela soa de forma diferente. Um som distinto. Deus interpreta de forma diferente. Por isso que ele não aprende. Eu acho que E também não é só falar, né? Não é só algo falado, é algo sentido. Sim, a língua. é isso aí. E o mundo, ninguém, a Bíblia diz que ninguém, a não ser que através do Espírito Santo que está no intérprete. E aí, quer ver que é isso, como é legal isso que eu vou falar para vocês? Isso aqui é sensacional, hein? A profecia é considerada na Bíblia o maior dom de todos, espiritual. As pessoas confundem, às vezes, dom espiritual com fruto. Não tem nada a ver com fruto. Tá bom? Então, a gente tem, dentro dos dons espirituais, dos 9, o maior deles, a gente sabe, é língua, interpretação, profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimentos de espíritos. Desses 9, o maior deles é a profecia. E por que a profecia, a Bíblia diz isso, tá? Em 1 Coríntios capítulo 14. Por que ele é maior? Porque ele usa 3 dons ao mesmo tempo. Você fala em línguas, você interpreta o que você está falando e aí daí sai a profecia. Entendeu? entendi. Por isso que quando a pessoa vai falar em uma profecia, ela começa falando em línguas. Já observou isso? Sim. Tal, pá, tal, assim diz o Senhor e tal. Então a profecia sai desses 2. Você falar Se interpretar. e interpretar ao mesmo tempo. A maioria dos profetas não sabem isso. Isso é sensacional. Eu entendi. Então, mesmo que seja a mesma palavra, você falou hoje uma palavra, daqui a pouco você fala a mesma palavra em língua, mas o significado já é outro. Por isso que ninguém entende. E assim, né, pastor? Eu acho que o que a pessoa acaba fazendo chacota da situação é porque, assim como em todas as religiões, em todos os lugares da sociedade, vai ter um que vai estar lá imitando o que o pastor Sim. Alex está falando e vai estar enganando um pessoal aí. É verdade. Então, tome cuidado. Ou até mesmo Como você vai saber, pastor? enganando a si mesmo. Sim. Falando da boca pra fora. Tem pessoas, nós temos esse problema, né, no meio dos pentecostais. Tem pessoas que querem tanto ser batizadas com o Espírito Santo e não conseguiram ainda. E, cara, não tem como a gente explicar isso. Eu já me lidei com situação. Não tem como, né? Não tem como a gente explicar. E eu, cara, que eu não é só por falar em línguas que você vai ser batizado no Espírito Santo, Sim, correto? a língua é evidência. É evidência. Mas não é só ela que vai Sim. evidenciar outras coisas. Então eu tinha consciência que eu não preciso falar em línguas. Porque eu não queria, olha a ideia minha. O contrário, eu não queria. Aí eu dormia pensando nisso às vezes. Mas por quê? Né? Não tem necessidade. E as pessoas às vezes forçam uma barra. Não acontece uma forçação, às vezes, de barra para tem que falar. E aí eu sonhei, cara. Eu acordei falando. Caraca. Aí eu, poxa, porque assim, eu pedia muito para Deus me mostrar se isso tinha necessidade, se era necessário. Aí depois que aconteceu, aí aconteceu num monte outras vezes, e aí depois na igreja eu consegui, tinha uma que eu queria muito, era ver. E a pessoa falar e eu entender o que ela falou. E não era o que ela falou. Aí foi até com a Sabrina. E aí eu contei para ela, falei, vem cá, você me fez passar por onde uma... Então eu vi nela o Espírito Santo. E o que eu não vi em um monte. A Sabrina é show de bola. Nela eu vi. Então foi uma situação que para mim foi dessa forma, para outras pessoas não. Talvez você tenha falado várias vezes e eu não tenha conseguido ter essa visão. E não é porque você não está. Teve um pastor que falou, um pastor até presbiteriano, que foi numa igreja pentecostal e levou 5 amigos. E aí, que nem lá na igreja os diáconos pegam, senta um ali, senta outro lá. Ele falando que sentou cada um num lugar. E ele, muito presbiteriano, falando assim, putz, o que esse cara tá falando, não sabe nem o que tá falando. O outro amigo, que tava precisando receber, falou assim, você viu aquele louvor que o cara cantou? Saiu todo arrepiado. O outro, meu Deus, era o que eu precisava ouvir. Aí ele falou assim, eu nunca mais vou falar que o que o cara tá pregando tá errado. É isso aí. Porque para ele não serviu. Ele Mas muito ali, não, pô, Deus, tá louco. Mas esse é o segredo que é extraordinário na palavra, né? É uma mesma palavra, mas que, independente do público, cada um está recebendo de uma forma. Independente da quantidade de pessoas que tiver ali. Você ministra uma mesma palavra, mas tem 1000 pessoas te ouvindo. Cada uma vai receber de uma forma diferente. E voltando nisso na questão da língua, é muito importante. A Bíblia diz que na verdade, o ideal é que todo mundo ore em língua.
Porque a Bíblia diz que quem ora em línguas, edifica-se. Já viu esse texto, não? Sim. A si mesmo. O que é esse edificar? É você carregar o seu celular na tomada. Entendeu? Sim. Quando o seu celular tá acabando a bateria, você corre para ligar ele na... Aí quando você conecta, ele começa a encher a bateria. Então, o que Paulo estava falando ali em 1 Coríntios capítulo 14 também, ele fala sobre isso. Que você se edifica. É uma manutenção de força na sua vida espiritual. Então, o ideal é que as pessoas orem em língua todos os dias. A línguas é muito... Cara, eu lembrando do sonho, eu colocava a mão na boca quando eu não queria falar. Eu não, porque eu tinha essa visão de que não tinha necessidade. E aí, no sonho, eu encontrava o nosso querido pastor, o Macedo, num monte. Na outra semana eu fui pro monte orar, lá vem o pastor Macedo, vem cá. Pegou na minha mão, começou a orar, vai falar. E o sonho, cara, que eu tinha tido. Aí eu vi. Então, muito legal isso, né? As pessoas... É verdade. E eu nasci na igreja, né? Não foi minha no família... hospital? Não. Eu nasci na igreja, minha família toda. E há mó tempo eu nunca tinha sido batizado. Eu fui batizado com 17 anos. Mas com 17 anos eu já andava com um monte de gente. Andava com o Gabriel Dias, já andava com um monte de gente. E os moleques já eram, pregador, meu. Os caras voando e eu não era nem batizado. E eu ficava tipo, foi Deus, caramba. Cada um tem o seu tempo. Mas tu quer ver uma coisa? Vou até falar algo aqui, dentro desse contexto muito forte que aconteceu. Quando eu dou aula na escola teológica para pastores, se você é um pastor pentecostal, você tem que ser batizado no Espírito Santo, cara. E eu batia muito forte nisso. Muito forte mesmo. Porque tem que ser, né, meu? É meio que óbvio. Mas... No meu entendimento, né? Tipo assim... Mas olha o que aconteceu, cara. E depois de muitos anos a gente dando aula, a gente cria uma experiência e aí começa, né, a ensinar de uma forma diferente. Cara, depois da aula, 3 obreiros, cara. Os caras me pegaram lá, choraram, cara. Ele falou assim, eu não sou... E os caras, eu conheço eles, são gente boa, pessoas, assim, de uma ótima índole. Ele falou, cara, eu não sei o que acontece, Deus não me batiza. Eu já fiz campanha no monte, eu vi tu falando aqui. Nada. E eu não fiz nada. Eu não queria. Eu não sei como que Vai entender o negócio, tu tá entendendo? Os caras estavam fazendo campanha pra ser e não eram aí, não sei hoje se eles já são, né? E tu que nem queria, então, por isso que a Bíblia diz, tem um texto que fala, quer ver aqui, ó, pra mim, pra nós, você que tá encerrando o tempo aí já, né? Não, vai de boa, pastor. Aqui, ó. Ele não trouxe mais. O pastor não anda com Bíblia, né? O mas o Maicon anda, né? Maicon Aí, gente, vocês ficam aí puxando o saco do pastor Alex, cadê a Bíblia? Tá no celular. Jovem, leve celulares para a igreja. É muito importante o seu celular na igreja durante o culto. A gente tá ensinando aqui os jovens, tá, pastor? Enquanto o senhor tá olhando aí. Você leva o hino da harpa também no celular. Tudo não no leve celular. mais igreja para A Bíblia pra igreja. Não precisa. Tem que... Pra que você tem o celular? Sua mamãe comprou um celular com tanto carinho, leve ele. Meu Deus. Não. 1 Coríntios capítulo 12, eu acho, quando Paulo descreve todos os dons espirituais, ele diz assim, ó, versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eu acredito que junto com dons de línguas vem mais um dom. Vai vir mais um. Eu costumo ensinar o pessoal a falar, se o seu dom é na área de ensino, não adianta nada você ter discernimento de espíritos. Entenderam, não? Uhum. Cada dom precisa de uma ferramenta adequada. Se o seu dom é trabalhar com libertação, tem pessoas que têm esse dom. Aí ele precisa buscar discernimento de espíritos, profecias, que são os dons de poder. Então tem os dons de ensino, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Esses dois você vai usar na área de ensino. Então, eu acredito que seja isso. De repente, Deus não... Olha só, não estou dizendo que mas possa ser isso. Deus está esperando você se encontrar. Entendeu? Sim. Porque eu vou trabalhar na área de libertação. Para que eu quero palavra de sabedoria? Não vai me servir. Eu preciso de discernimento de espírito. E a pessoa também tem que entender que tem uma área para ela. Sim. Porque tem pessoa que quer ser pastor. Mas ele é um ótimo diácono, cara. E aí se você consagrar ele pastor, vai acabar com ele. Acaba com ele. E tem muito na a igreja. pessoa tem que entender, né? E é difícil. E o Michael? O Michael tem... O que você acha, pastor? Eu sou lindo. Sabe, essa área que você tocou, Luiz, é a área mais difícil, cara. Né? Você saber qual é a tua. É a mais difícil.
Tem uma aula que eu dou lá só sobre os dons, que existem talentos naturais, que você já nasce com ele, e existem dons que você recebe para trabalhar na igreja. Eu acho muito... Eu acho isso muito difícil. Ainda mais eu que vivo muito com os jovens e adolescentes, vejo que eles têm essa muita preocupação. Eu tinha, né? Eu tenho que saber qual eu qual é o sou. meu chamado? É. Qual é o meu chamado? Essa é a maior pergunta de todas. Qual é o meu chamado? Então, pastor, porque assim, eu tô aqui ao microfone, o senhor fala que, pô, Luiz, você chega aqui, se transforma e tal, mas eu não me vejo no púlpito pregando. Nem Entende? eu. Eu vejo o Não gosto de nem chamado culto. assim, de fazer um evangelismo, de falar de Deus, mas da forma que eu faço, Mas, ô, Luiz, externa. você vê a comparação que Paulo faz sobre a gente como um corpo? Uhum. Entendeu? Cada um... É, Ninguém quer ser o dedinho pequenininho. pra dar cacetada nas quinas. Ninguém Só quer. serve pra bater na quina e doer. Se fosse para escolher, a gente quer ser o olho, né? Algo que está... Todo mundo que tem uma importância muito maior, o olho, a boca. O que é na nossa visão de homem, né, pastor? É, Porque todos são muito importantes. Sim, Sem o dedinho, mas a gente eu ia perde chegar nesse equilíbrio. ponto. Para nós, para Deus, o dedinho lá do pé, tanto que tem uma importância muito grande lá, para equilíbrio. Sim. Tanto ele como o dedão. Por isso que Deus colocou lá. Então, ele tem uma importância. É que, às vezes, a gente é que não quer aquela importância. Eu acho que o cara, pra não querer ser, tem que ser apêndice, pô, porque só serve pra doer. E o cara não tem importância mais. O pessoal abre e tira. Esse daí tá A difícil. vesícula também, o pessoal arranca, né, meu? Tudo arranca. As amígdalas só serve pra inflamar esse negócio, tira. Mas o que acontece que é legal para nós encerrar, Luiz, o que é legal é isso. Se você foi chamado para ser dedinho e você ser dedinho, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Se você é chamado para ser dedinho e você quer ser olho, você vai ser olho. Você vai, mas não vai ser feliz. Então, cada um é feliz naquilo que Deus chamou Não para vai ser. estar onde tem que estar. Pastor, Sensacional. você é sensacional. O nosso verdade. tempo se foi. Esgotou. Mas tinha uma pergunta do Maico que era sobre livre-arbítrio. E isso daí a gente vai levar um programa inteiro para falar exatamente. sobre. Porque eu quero discutir sobre isso com o senhor. Verdade. Falar sobre o que ele pensa, o que eu penso, os nossos achismos e as Legal. tuas certezas. Os Olha eu nossos jogando tudo, joga tudo a pressão aqui, ó. Eu vou tirar de mim e jogar a pressão no O que teólogo. eu acho que você sabe que é Pastor, verdade. ministro da palavra, vai vir aqui dar uma aula sobre livre-arbítrio. A gente vai marcar logo isso, hein? É, porque eu tô curiosão. Ah, Essa porque é a esse verdade. ficou aqui, né? Ficou. É. Mas o pessoal vai ver o próximo, vai ser saber. top. Quando o pastor Alex sentar aqui, vai ser extraordinário. É que vocês entraram na minha área, que é quando entra na área espiritual, aí a coisa vai embora. Aí vai. Aí, Por isso que é legal que você falou, a gente separar um programa só para isso. Isso, tem que ser um. Porque hoje você falou um pouco sobre tudo, foi meio um isso catadão, aí, falou um isso aí. pouquinho, falou um pouco da sua vida, de tudo. Mas eu acho que a gente pegar um só para isso, que aí as pessoas já te conhecem e vai saber que a gente vai ter um papo extraordinário. E eu tenho bastante conteúdo nessa área aí. Muito eu sei. Pra frente. Eu sei. E Deus também sabe. De tudo. Pastor, Amém, eu te Luiz. agradeço É isso, muito. obrigado. eu Obrigado. agradeço. Obrigado pelo seu tempo. Vai lá cuidar da sua obra, Isso dos aí. seus obreiros. E amanhã tem EBD. É. Sim. Isso aí. Não, hoje à noite tem festividade lá na Vila Antártica. Vila Antártica. Eu tô meio desviado da EBD, eu preciso voltar. É. Gente, muito obrigado. Valeu, tamo Um prazer junto. ter vocês Eu sou aqui. muito lindo. Quem ficou até o final, Obrigadão. se inscreva no canal, compartilha. Pastor Alex, siga as redes sociais do Pastor Alex. Que ele é brabo, Vai lá, lindo. chama ele para emagrecer. Você quer emagrecer? Você quer ser teólogo? Você quer ser pastor? Você quer... Chama ele que ele resolve tudo. E eu quero café na próxima vez, hein? Café, Isso aí. café. Quero café. café. Uma salva de palmas Uma pro salva pastor. de palmas, Vamos lá. Tá. Pastor assiste nós, pô. Pastor assiste nós. Vocês são pô. terríveis. Valeu, pastor. Vocês são-